Esse vídeo é patrocinado pela Applitech Foundation. No site applitechfoundation.org você vai encontrar diversos cursos de idiomas e principalmente de tecnologia, todos gratuitos e com certificações gratuitas. Também vagas de emprego. Então não fica marcando bobeira. Acesse o site, começa seu curso por um futuro melhor. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. Talvez esse vídeo não pareça tão animado ou coisa do gênero, porque eu tô muito doente, então eu tô me sentindo muito mal, mas vou fazer o possível para postar esse vídeo. Se você já é seguidor há algum tempo, já conhece os problemas que o canal vem enfrentando e mesmo os mais novos viram o que está acontecendo com o canal. Se você quiser e puder colaborar com o canal, tem vários valores lá no apoiocoletivo.com/geekvelho, mas é a partir de R$5. Se 10% de vocês auxiliarem o canal com R$5, já vai resolver todos os problemas do canal e vai me dar mais tranquilidade para produzir conteúdo sem ter que ficar pensando 50 vezes antes de postar. Então, quem puder e quiser, eu agradeço demais. Então, eu recentemente descobri, o artigo é um pouco antigo, já tem quase um mês, mas eu descobri que, como eu critico O Senhor dos Anéis, eu sou basicamente um assassino em massa, segundo o grande, o incrível Andrew Blair do Gene of Geek. Então, o autor do Gene of Geek, o Andrew Blair, ele escreveu nessa matéria, mas muito entre aspas, que todo mundo que é crítico dos Anéis do Poder são basicamente assassinos em massa. O Blair não só comparou as pessoas que, assim como eu e, 99% das pessoas que seguem o canal não vou ficar repetindo a palavra, o termo, por conta de, a gente sabe, né? Então ele ensinou que a gente, além disso, é taxista também. E olha, vamos completar, o Tolkien também é um outro salafrário por conta da representação dele dos anões. Então ele conseguiu todas essas coisas num artigo extremamente curto, que obviamente, como não podia deixar de ser, lembrou do Caça-Fantasmas 2016, lembrou da Tran, falou do John Boyega, que por incrível que pareça, todo o taxismo que aconteceu em relação a ele foi por parte da Super Duper China, né? E lembrando também que a maioria dos críticos dessas bombas do Star Wars, na verdade, queriam que ele fosse um Jedi e ficaram muito putos no segundo filme praticamente transformaram... Ele não é nem um personagem secundário. Ele tá lá porque, fecharam um acordo para 3 filmes e ele tinha que estar lá como ele apareceu no primeiro filme. Porque se dependesse do Rian Johnson, nem isso, né? Porque meteram ele numa side quest daquela que, o mundo tá sendo destruído e aí tem aquela side quest que você tem que achar um prato uma panela pro NPC poder fazer o almoço, sabe? Ela perdeu a panela que era a herança de família e por isso não consegue fazer o almoço. Mas, claro, nós somos os taxistas. Rian Johnson não, ele é um gênio. Então no artigo, chamar de artigo também é o fim da picada. Nessa fanfic, Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, por que o fandom precisa abraçar a mudança? E aí ele começa essa fanfic que ele escreveu aí pro Gene of Geek, sugerindo que todo mundo que é crítico do programa é, obviamente, um taxista. E aí ele fala claramente: em resposta ao trailer da nova série O Senhor dos Anéis da Amazon, houve uma reação negativa com base no fato de que nem todos na série são homens brancos. Isso, obviamente, que é extremamente falso. Também teve crítica, por exemplo, aos personagens masculinos brancos, como o Elrond, por exemplo, que transformaram ele numa coisa que ele não é, nunca foi. A própria descrição do Elrond já é toda errada, né? Jovem arquiteto e político astuto. Mano, respeita o elfo, meu irmão. Respeita o elfo. E assim, a gente teve... As críticas são personagens, enredo,
compactarem a linha do tempo da Segunda Era e depois a gente ainda saber que eles não tinham nenhum direito a nenhuma obra que relata a Segunda Era. Então, meu amigo, pode colocar o que você quiser. Teve um youtuber, por exemplo, que assim, eu concordo com alguns vídeos dele, outros eu acho, assim, aquela coisa de política americana que eu não tenho saco nem paciência, mas o Just Some Guy, ele mesmo falou, e ele nesse ponto de Tolkien, o cara é um puta fã, assim. Fã daqueles, sabe, aqueles que pegam os livros e leem uma vez por ano? É nesse nível da pessoa. E tem outra, né? Ele é negro, o cara é preto e ele é bissexual, então ele tem um monte de lugar de fala, mas obviamente ele é contra toda essa história de lugar de fala, né? Como uma pessoa sensata. E ele tem vários problemas com a com a compactação, com esse é praticamente um resumo, né, da Segunda Era. Detalhe, um resumo feito por um moleque que nem leu os livros, ele assistiu o filme, sabe aquela coisa? Porque eles não têm direito aos livros. E aí ele falou, inclusive, num vídeo dele, se você fizer isso, você vai simplesmente zoar toda a tradição. A quantidade de tempo que passa faz parte da narrativa. Você pode se safar disso em O Senhor dos Anéis, porque o salto temporal, 17 anos do Frodo, acaba com qualquer urgência e perigo que estivesse sendo construído. Se um anel é a coisa mais perigosa de todos os tempos, você não pode ir 17 anos depois e então fazer o Frodo ficar sentado por vários meses dando voltas quando ele sabe que o Sauron sabe onde está o anel. Isso não funciona no filme. Com a criação dos Anéis do Poder, a questão toda é que o Sauron levou tempo. Ele engana os elfos, ensina a fazer anéis menores, antes de criar os 16. O Celebrimbor, então, pega o que aprendeu e modela os 3. Então, Sauron faz o único. Tudo isso acontece ao longo de 400 anos. Então, por mais de 1800 anos, os elfos lutam contra o Sauron enquanto ele se alia aos Númenóreanos, enganando os reis para segui-lo. Sem falar nas diversas críticas que a Galadriel no programa estão tornando ela, na verdade, masculina. É aquela coisa, uma mulher não pode ser forte para essas pessoas a menos que ela pareça mulher macho, sim senhor. Tem que ser tudo mulher macho. Se não for mulher macho, não é uma mulher forte, empoderada. E assim, mano, é triste até, viu? Então estão transformando ela num soldado e tipo guerreira de linha de frente, além de comandante dos exércitos do norte. E assim, Galadriel é tipo uma deusa, é o feminino divino. E se você para pra pensar, funciona em harmonia com o masculino divino, né? Como a biologia nos ensina. O mal, então ele procura destruir o feminino, porque ele é essencial. Então, não espera que a Galadriel da Amazon seja algum personagem estimulante. Provavelmente não. Vai ser mulher macho e muito provavelmente vai ter o alcance de uma madeirite. Então fica muito claro que todo esse artigo escrito pelo Bonitão, nessa fanfic escrita pelo Bonitão, é baseado em argumentos de má fé, ao mesmo tempo que é a tática dessas pessoas. A tática dessas pessoas se você não concorda com algo, não importa se você está baseando a sua opinião em fatos ou o que quer que seja, ou até em gosto, foda-se, todo mundo eu acho que tem direito a uma opinião, né? Eu acho que todo mundo tem direito a uma opinião. Desde que a sua opinião não seja um crime, mas quando eu digo crime, não é crime de punhetinha de internet, que tudo é crime. Quando eu digo crime, é crime que está no Código Penal. Se a sua opinião não for um crime que consta no Código Penal, você tem direito à sua opinião. Mas a tática deles é transformar todo mundo que pensa diferente deles, que na verdade são as boas pessoas, são os bastiões da moral e dos bons costumes, são taxistas. A segunda é nerdola virgão, incel. E aí, se você parar para pensar, esse tipo de argumento tem o mesmo alcance, o mesmo nível do sua mãe, sabe? Sabe, a molecada que era quando a gente era criança. E não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá.
É a sua mãe que é isso, sabe? Não tem argumento. Ou então vira... Uma pessoa fundamenta toda uma conversa e a resposta é teu cu. É basicamente isso. E você vê que essas pessoas que se dizem tão liberadas, empoderadas, usam o tal do sexo como uma ferramenta para diminuir pessoas. No mundo da fantasia que essas pessoas vivem, onde não existe biologia, não existe nada, que a psiquiatria é uma... tá completamente equivocada, a psicologia tá completamente equivocada, porque, afinal de contas, inventaram coisas nos últimos 10 anos e frega-se, né? Tiraram a opinião do cu e frega-se. Em que as pessoas têm direito a serem, por exemplo, porque eu sou assexuado, corajoso, não sei o que lá. Porque eu sou isso, corajoso, não sei o que lá. E aí o que eles usam pra atacar as pessoas? Virgão, incel. Assim, o assexuado é corajoso, o incel é... enfim, é a mesma coisa do... Parece discussão de moleque. E assim, parece discussão de moleque mesmo, porque o único argumento é você é um nerdola, taxista e incel. E hieróglifo. Então, se você pega essa fanfic escrita por esse bonitão, ela vai ficando cada vez pior. Depois que ele sugere que os críticos são todos taxistas, ele vai atrás do Tolkien, insinuando que ele era um antissemita por sua representação dos anões. E assim, sempre que a gente vê qualquer coisa sobre anão, a carta do antissemitismo aparece, brota. Foi usada há pouco tempo e aí depois o cara, por conta, o Jon Stewart, que eu gostava pra caramba, tá certo que eu não acompanho a carreira dele tem muitos anos, mas eu gostava dos programas dele, gostava do Daily Show com ele e tudo mais, ele teve que recuar. Então essa é a cartinha, eles usam os super trunfos deles, né? E um dos super trunfos é esse, taxista, incel, nerdola, antissemita. Então ele manda essa, apesar do veementemente antirracismo de Tolkien, há problemas com sua mitologia. Sua equiparação dos anões com judeus, inclusive linguística, foi concebida positivamente como uma representação de pessoas despossuídas, mas ele também descreveu um tremendo amor pelo artefato, que é um tropo antissemita comum. Eu vou dar alguns exemplos, inclusive exemplos que são indicações de coisas para assistir. Você pega os personagens judeus dos filmes do Woody Allen, um judeu, né? São todos, segundo ele, tropos antissemitas comuns. Você pega o Seinfeld, que é uma das melhores séries que já foram feitas. E, obviamente, o Seinfeld, ele é judeu. E na série, a família é judia. E se você pegar os parentes dele na série, são todos estereótipos. Assim, ele brinca com esses estereótipos. Ele faz piada com esses estereótipos. É que nem Então você pega o tio dele, o tio Leo. O cara é o pai e a mãe dele, que são dois unha de fome, entendeu? Ele tenta pagar as coisas e os pais não aceitam. Tem até um episódio que ele mesmo fala, preciso arrumar um lugar para os meus pais ficarem, porque eles não vão deixar eu pagar um hotel, mas se eu deixar eles, por conta deles, procurarem um hotel com eles pagando, eles vão ficar no pulgueiro. Não pelo fato deles não terem dinheiro, mas tá lá. E assim, tantas e tantas. Mel Brooks. Cara, é tanta coisa, porque se você parar pra pegar, a maioria dos escritores cômicos num determinado período em Hollywood eram judeus. Então, você vai ver todos os estereótipos possíveis e imagináveis. Aí você vem falar de estereótipo do Tolkien. E assim, o cara ataca pessoalmente o Tolkien. E aí você pega a carta 81 do Tolkien para o filho, deixa muito claras as opiniões dele. Ele escreve: os alemães têm tanto direito de declarar os poloneses e judeus como vermes extermináveis subhumanos, quanto nós temos de selecionar os alemães. Em outras palavras, nenhum direito, o que quer que tenham feito. E assim, se até esse ponto dessa fanfic não estava clara qual era o objetivo e a verdadeira intenção e como o tal do autor da
fanfic pensa, ele mostra qual era o objetivo dele. O Senhor dos Anéis já foi cooptado pela extrema-direita. Meu Deus do céu. E aí ele justifica essa afirmação demente, alegando que um grupo taxista italiano da década de 70 e vários assassinos em massa são fãs do Senhor dos Anéis. E aí ele equipara esses indivíduos com os críticos da série do Amazon. Ele podia, inclusive, ter um programa na Record para cada vez que tiver alguém matando alguém, se o cara joga um videogamezinho, põe a culpa no videogame. Se o cara tem um avatar do Assassin's Creed, então, o videogame faz as pessoas causarem mal às outras pessoas. Então vamos banir o Doom, porque tem pessoa... vamos banir música também. Vamos banir o punk rock, porque tem grupo de extrema direita que tem bandas de punk rock, sendo que a fundação do punk rock é completamente... é o oposto. Mas, o punk rock foi cooptado por extremistas de direita. Então vamos acabar com punk rock. Esse tipo de pensamento, essa dicotomia, essa pobreza de argumentos que fazem com que essas pessoas sejam uma piada. O problema é que essas piadas acabam reverberando muito mais nos portais, nos canais mainstream do que qualquer outra coisa. E aí ele continua. Na Itália, nos anos 70, havia acampamentos de verão hobbit, dirigido por um crescente movimento de direita que se enunciava como não os fascistas do seu pai. Então ele falou de um monte de maluco que era fã de Tolkien. Gianluca Casseri, Anders Brief, Varg Vikernes, para quem não conhece, que recebeu há pouco tempo, foi no ano passado ou retrasado. Fiz até um vídeo, mas obviamente o vídeo foi derrubado. Você vê, né? Eu fiz um vídeo falando de como esse cara é nojento e que ele mereceu o vampetaço que ele recebeu. E foi derrubado. Então, o Varg, se o Varg gosta de uma coisa, obviamente essa coisa é ruim. E aí ele faz essa conexão, tirada do cu, das vozes da cabeça dele, dadas suas conexões anteriores com o fascismo e a resposta aos filmes de Peter Jackson. Infelizmente não é surpreendente ver o fandom do Senhor dos Anéis se engajando em campanhas de guerra cultural. Não é guerra cultural. E se alguém tá causando uma guerra cultural, é quem tem a caneta. Espectador não consegue criar uma guerra cultural. Quem cria a guerra cultural é roteirista que desvirtua a obra original para caber dentro da ideologia dele. É escritor, roteirista que pega um rei viking do século IX, do século XI, e transforma numa mulher negra. E o próprio Christopher Tolkien, ele abordou as alegorias do trabalho do pai. E aí ele inclusive falou, as pessoas podem, é claro, encontrar a alegoria que quiser, mas como você pode ver, estava totalmente fora da sua concepção do que ele estava falando, do que ele estava fazendo e do que ele chamava de fantasia. E ele continuou, o mundo que ele criou existe por si mesmo e pelo que diz a você e pelo prazer que lhe dá. É claro que pode conter, como de fato contém, elementos de sua própria compreensão, sua visão do mundo em geral, mas nada fora do mundo primário. Assim como não contém nenhuma referência específica à religião cristã, isso é pro pessoal que acha que que eu também discordo veementemente, que a crítica ao Tolkien é porque é uma obra cristã. Não é. Em nenhum momento. Porque ele, inclusive, disse isso e especialistas disseram isso. Aquelas também opiniões tiradas das vozes da minha cabeça. Naturalmente, não contém nenhuma referência específica ao comunismo ou fascismo. Absolutamente não. Sua visão de tais coisas, se disponível, estará em solução no mundo secundário, mítico ou mitológico que ele criou. Mas na verdade não em si. Portanto, não é em nenhum sentido uma alegoria. Um duplo sentido não está presente. E aí eu posso dar um exemplo dessa questão de cooptação no próprio canal Geek Velho. Eu tenho controle sobre o que eu falo. Eu não tenho controle sobre o que as pessoas vão falar ou vão comentar a partir das coisas que eu falo. Eu posso falar, e sem nenhum problema, que eu não leio o comentário com a frequência que eu gostaria porque eu faço outras
outras coisas durante o dia. E assim, quando eu pego, assim, às vezes eu pego no aplicativo do YouTube, do Creators no celular, e eu olho 3, 4 comentários. Então, não é que eu tô querendo também, apareceu gostosão lendo e não comentando, ou não lendo porque... Não, eu não leio por conta de tempo, porque, obviamente, porque assim, parece que é muito simples fazer vídeo todo dia, não é. Além do tempo que eu gasto fazendo o vídeo em si, tem todo um número de horas absurdas que eu gasto pesquisando conteúdo, ou alguém acha que para fazer o vídeo do Wolverine, eu gastei o quê? 4 horas para fazer aquele vídeo da história do Wolverine? Porque assim, se os vídeos fossem, peguei do Wikipedia aí 5 fatos que você não sabia, mas que todo mundo sabe sobre o Wolverine, e vomita fatos que aparecem no Wikipedia, beleza. E mesmo assim não é rápido fazer, porque você tem que editar áudio e depois, enfim. Mas eu gasto muitas horas, não tenho tempo mesmo. Gostaria até de ter mais tempo. Mas quando eu tenho tempo e pego comentários que aparecem, comentários taxistas, comentários sexistas, eu deleto sem dó nem piedade. Não, olha, eu não penso 2 vezes. Assim como pessoas assistem os vídeos e quando eu falo alguma coisa que concordo, eu sou um gênio. Se eu falo alguma coisa que elas discordam, eu sou um hater, porque eu criei o personagem. Cuidado pra não cair nesse personagem. Gostava quando você não falava disso. Sabe aquela babuzeira de sempre? Enfim, se tem um bando de gente anormal que porventura assista o canal, comente, ou tagueie o canal, enfim, eu não tenho nada a ver com isso. Porque qualquer pessoa que acompanha o conteúdo do canal, ela entende quais são as minhas visões. Inclusive quem ouve podcasts que eu participei, porque algumas vezes as pessoas me perguntam, inclusive questão de visão política e tudo mais, que eu acho que eu não vem ao caso falar no canal, porque... né? Eu tô falando de cultura pop, mas obviamente que cultura pop acaba esbarrando em política, mas eu não vou fazer um tratado político por conta disso, nem por concordar, nem por discordar. Então é mais provável você ter mais noção das minhas opiniões através das coisas que eu compartilho no Twitter, por exemplo, ou assistindo o podcast que eu participei, como por exemplo no Todo Dia Podcast. Inclusive sigam ele no Twitter, @tododiapodcast, e sigam ele também no YouTube. Então é gente boa e a gente tá até pensando assim que eu consegui me estabilizar aí e mudar e arrumar as coisas bonitinho e tal. Eu e ele a gente tá combinando de fazer lives quinzenais, dando um pouquinho mais da visão de cultura pop, ele vendo pelo lado do Oriente, né? Pelo lado japonês, já que ele mora no Japão, e eu aqui. Inclusive a gente já criou até o nome, vai ser Torresmo com Sushi. E eu espero que antes do final do mês que vem a gente já consiga lançar alguma coisa aí. Talvez até no dia do meu aniversário, lançar fazer essa primeira live um pouquinho antes. Enfim, então, a gente tem controle sobre o que a gente fala. E algumas vezes a gente deixa muito claro, e mesmo assim a interpretação é da pessoa. E a gente sabe que hoje a gente vive um problema de interpretação grave. O analfabetismo funcional é monstruoso. E o Tolkien obviamente vive isso. Qual que é a culpa do Tolkien se um determinado grupo cooptou a obra dele? De novo, vou dar um exemplo que é o punk rock, que é completamente inverso. E nos anos 80, você tinha bandas que... O Exploited, por exemplo, é uma banda de direita e beirando ali a ultradireita. Em alguns pontos eles são bem racistas, inclusive. E eles são uma banda punk. Enfim, é muito estupidez esse tipo de coisa. Então, a conclusão desse artigo, dessa fanfic estúpida, é que censurar qualquer coisa que seja em desacordo com as opiniões mágicas dele. Há uma parcela significativa do fandom que não está em posição de ser raciocinada. Denuncie-os, bloqueie-os, siga em frente, eles não podem criar nada de novo, apenas destruir e distorcer o que já temos. É estranho e é no mínimo irônico, na verdade, uma pessoa virando e falando que a gente não pode criar nada de novo, apenas distorcer e destruir, quando
quando, obviamente, essa série do Senhor dos Anéis é uma distorção e destruição do mitos original criado pelo Tolkien, porque vai falar de uma era da qual eles não têm os direitos autorais, já mudaram personagens, já mudaram etnias, já tiraram personagem do cu pela tal da diversidade, e eu que tô destruindo. Então, é muito fácil você criar, que é o tal do espantalho que eles usam. O espantalho é: você é um taxista, você é um incel, você é um nerdola, você só odeia, você é um extremista, quando eu, particularmente, sou uma pessoa de centro. É que eu sou social-democrata raiz, entendeu? A gente é uma raça que, infelizmente, está em extinção, pelo menos no Brasil, e nos Estados Unidos também. É uma raça que está vivendo quase uma extinção, porque a gente defende liberdade, defende bem-estar social, enfim, eu não vou ter essa discussão aqui porque não vem ao caso e eu não tô nem com vontade. Então é isso aí, o que vocês acham desse vídeo? E desculpa pelo vídeo ser um pouco longo, é porque eu tô falando de forma um pouco mais cadenciada, porque eu não tô mesmo me sentindo bem, e esse artigo me irritou bastante por usar essas artimanhas tão comuns para essas pessoas de simplesmente xingar quando existem argumentos sólidos para serem debatidos, porque hoje não existe mais debate. Existe a gritaria, um lado gritando, o outro gritando mais alto, e vamos ver quem grita mais alto no final. Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.